gente, hoje nós vamos estudar um pouco sobre os efeitos e sentidos decorrentes da pontuação, ou seja, dos sinais de pontuação. Inicialmente, vocês precisam saber o seguinte: um sinal de pontuação, ou ele expressa alguma coisa, algum sentimento, alguma ideia, algo que você queira dizer, ou ele simplesmente indica uma pausa. Os sinais de pontuação que expressam o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, são o sinal de interrogação, que é justamente usado para a gente fazer uma pergunta. O sinal de exclamação, que pode ser utilizado para indicar admiração, surpresa, espanto, dor, medo, uma porção de coisas a gente utiliza o sinal de exclamação. Às vezes nós utilizamos até ele repetido, ele dobrado, ele multiplicado para expressar, tipo assim, quanto maior é a nossa surpresa, o nosso espanto, a nossa raiva, mais sinaizinhos a gente repete. Já as reticências, elas são utilizadas para indicar que alguma coisa a mais seria dita. Então, quando você quer deixar aquilo ali aberto para que outras pessoas pensem como é que você completaria aquela ideia, então você coloca reticências. As aspas é justamente para expressar, tipo assim, eu estou citando as palavras de alguém, ou eu estou, vamos dizer assim, coloco entre aspas, uma expressão que eu quero chamar atenção, aquela expressão é escrita de uma maneira diferente, é escrita em uma linguagem diferente, eu quero demonstrar que aquela palavra está escrita daquele jeito por alguma razão, então eu vou lá e coloco entre aspas. Para indicar a pausa, nós temos o ponto final, que é o ponto mais usado, que indica uma pausa maior. Nós temos a vírgula, que indica uma pausa menor. Nós temos o ponto e vírgula e os dois pontos, que também indicam pausas similares à vírgula e, em alguns contextos, ao ponto final. Hoje nós vamos ver algumas regrinhas sobre o emprego da vírgula. O nosso foco hoje é o emprego da vírgula, tá certo? Que eu percebo que vocês cometem muitos errinhos quando usam a vírgula. Aí aqui nós temos uma charge e nós temos não vai ter copa. Aí aqui uma vírgula. Vejam a diferença dela dizer não vai ter copa e ela dizer não vai ter copa. Aqui ela está negando e aqui ela está afirmando, que é como se alguém fizesse uma pergunta: vai ter copa? Ou não vai ter copa? Ela vai lá e diz: não vai ter copa. Então ela afirmou. Então uma vírgula faz toda a diferença e às vezes a pessoa não percebe isso. Vejam aqui, ó, a ausência da vírgula e muitas confusões. Vejam que a linguagem está com erros e assim por diante, porque isso é típico da linguagem digital. Mas ele está em casa agora? Não estamos no hospital. Que bom. Não estamos em casa. Onde vocês estão? Estamos no hospital. Ah, ele está muito mal. Ah, ele está muito mal. Então veja a diferença. Ela está perguntando, mas ele está em casa agora? Aí a pessoa diz, não estamos no hospital. Então, se não está no hospital, tudo bem, né? Aí a outra vai, percebe que houve um engano, diz, não estamos em casa. Aí, onde vocês estão? Estamos no hospital. Por quê? Qual foi o mal entendido aqui? É porque aqui deveria ter uma vírgula. Mas ele está em casa agora? Não, vírgula. Estamos no hospital, que também poderia ser um ponto ou uma exclamação. A mesma coisa, que bom, aqui está certo. Não estamos em casa. Então, onde vocês estão? Estamos no hospital. Então, uma vírgula, ela faz muita diferença numa construção. Então, sempre é bom refletir sobre onde colocá-la. Por quê? Porque a vírgula pode ser uma pausa ou não. Vejam aqui. Não espere. Não espere. Aqui em cima está dizendo que espere. E aqui que não espere, simplesmente por causa da vírgula. Ela pode sumir com o seu dinheiro, né? A gente vê aqui, ó, 23,4 e 2,34. Olha a diferença. Pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Então, vocês veem que, ó, nos dois contextos, uma pessoa só resolve, né? Agora, só que é diferente. Isso só isso, vamos dizer assim, ele resolve. E isso só ele resolve, quer dizer que só ele resolve aquela coisa. Ela pode ser a solução. Vamos perder, nada foi resolvido. Vamos perder nada, foi resolvido. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Não queremos saber. Então, vejam que uma é diferente, é o contrário de outra.
A vírgula pode condenar ou salvar alguém. Não tenha clemência. Não tenha clemência. Então, a vírgula faz toda a diferença. E às vezes a gente não percebe isso. Olha aqui, ó. Olha esse cartão. Vou ali comer gente. E por causa de uma vírgula, você vira canibal. Por quê? Porque, na verdade, certamente o que alguém queria dizer aqui é vou ali comer, vírgula, gente. Por quê? Porque estava falando com a palavra gente. Então, a palavra gente é um vocativo ou um complemento verbal? Se eu disser assim, você vai comer o quê? Se você vai dizer que vai comer gente, então está completando o verbo. Agora, se você vai dizer, vou ali comer gente, então esse gente é com quem eu estou falando. Vou ali comer, pessoal, vou ali comer, amigo, vou ali comer, colega. Agora, se você não colocar a vírgula, vai parecer que você vai comer a pessoa, ou seja, que vai ser um complemento verbal. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o uso da vírgula. Então, as principais regras, para que é que primeiro a gente tem que lembrar de usar a vírgula, que é onde eu percebo que vocês cometem os maiores erros, tipo assim, em nenhum momento vocês lembram de usar essa vírgula. Se você manda um recado vocativo, é a pessoa com quem eu falo. Então, se eu digo, professor, vai ter aula amanhã. Então, depois dessa palavrinha professor, tem que ter uma vírgula. Se você diz, Pedro, você vem para aqui amanhã. Então, depois de Pedro, tem que ter uma vírgula. Se vocês dizem assim, vai ter aula amanhã, professora? Então, vai ter aula amanhã, vírgula, professora e a interrogação. Então, é uma coisa básica, uma regra básica que na maioria das vezes o aluno não percebe. Vejam aqui, ó. Temos um problema pessoal. Temos um problema pessoal. Aqui, essa frase aqui tem um sentido, essa tem outra. Aqui a pessoa está dizendo que tem um problema pessoal com a pessoa, que ela não se dá bem com aquela pessoa. Já aqui não, temos um problema pessoal. Aqui nós estamos falando com o pessoal. Então, essa palavrinha pessoal é um vocativo. Então, obrigatoriamente, ela vem separada pela vírgula. Olha essa. Você viu o professor Diogo? Você viu o professor Diogo? Olha a diferença. Aqui, a pessoa está perguntando pelo professor Diogo. E aqui já está perguntando a Diogo se ele viu o professor. Não é com Diogo que está se falando? Então, olha a vírgula. Diogo é um vocativo. Onde está a minha irmã Clara? E onde está a minha irmã Clara? A mesma coisa. Aqui ela está perguntando pela irmã Clara dela. Né? Dele ou dela, seja lá o que for. Aqui, ó, onde está a minha irmã? Está falando com Clara e perguntando pela irmã. Então, é muito importante a gente usar a vírgula para separar o vocativo, porque senão a gente transforma essa palavra em outro, vamos dizer assim, em outro termo da oração. Aí muda completamente o sentido. Aqui, ó, vejam, justamente para vocês saberem, você não pode confundir vocativo com sujeito. Se eu disser Paulo chegou na sala, Paulo é o sujeito, quem chegou na sala? Paulo. Agora, se eu disser Paulo, entre na sala, então Paulo deixou de ser o sujeito e ele passou a ser aí o vocativo. Então, é muito importante vocês perceberem isso. Olha aqui. João, curta a nossa página. Aqui nós estamos falando com João. É um termo que a gente chama de termo de chamamento, é o vocativo que expressa a nossa voz. Aqui, ó. João curte a nossa página. Você está simplesmente dizendo que João curte a nossa página. E não está pedindo para João curtir. João aqui é o sujeito. Quem curte a nossa página? João. Já nesse caso aqui, olha, João não é sujeito, viu? O sujeito é você, está oculto. Mas eu não vou entrar nesses detalhes. Separar o aposto. Vocês vão dizer assim, professor, o que é aposto? Aposto é um termo que serve para explicar alguma coisa. Aqui eu tenho Manuel, estudante exemplar, foi aprovado. O aposto geralmente é um termo que eu posso tirar todinho da frase, é um termo explicativo. Manuel, eu posso tirar isso aqui, ó, foi aprovado no concurso. Então, esse termo deve vir entre vírgula. Agora, você tem que ter muito cuidado, porque você vai ver se isso pode sair daqui. Ó. Senhor Jerônimo, idoso e sedentário, está com problemas de saúde. Eu posso simplesmente retirar, ó, todo esse pedacinho aqui, senhor Jerônimo, vírgula nada, está com problemas de saúde. Por quê? Porque isso aqui é um aposto.
É um termo que serve para explicar. Já visitei vários estados brasileiros. Aí eu vou explicar quais são esses estados. Amazonas, Pernambuco, São Paulo e Paraná. Isso aqui também pode ser visto como uma enumeração, que a gente também separa por vírgula. Em nossos estudos, referenciamos 3 fundamentos básicos. Aí a pessoa vai explicar quais são os 3 fundamentos básicos. Isso aqui é um aposto, porque está explicando esses 3 fundamentos básicos. Leitura, exercícios e memorização. Então, na maioria das vezes, no geral, a gente separa o aposto por vírgulas. Aqui nós temos separar termos coordenados, enumerações. Vejam só, quando a gente tem mais de um termo, né, coordenados, gestores, coordenadores, professores e estudantes, está faltando uma vírgula, um Szinho aqui, participaram do evento. Vejam que aqui, quando tem o I, eu não preciso colocar a vírgula, certo? Então, isso aqui são termos enumerados, coordenados, um atrás do outro. Olha aqui as orações coordenadas, uma atrás da outra. Entrei na sala, vi a cena, saí de fininho. Essas 3 orações aqui, ó, elas vêm separadas por vírgula. Por quê? Porque elas são orações que estão coordenadas. Eu poderia tirar uma delas aí que não ia fazer diferença. Agora aqui, ó, eu já usei o I, então não precisei da vírgula. Se eu não colocasse o I, eu colocaria uma vírgula e daria certo. Peguei algumas frutas cítricas. Aqui, mais uma vez, a gente tem um caso de aposto também, ó, frutas cítricas. Eu vou explicar quais foram as frutas cítricas através de uma enumeração. Laranja, limão, aí veja que aqui eu botei o I, não preciso mais usar a vírgula. E acerola. Necessitamos dos seguintes materiais, 2 pontos. Tá faltando aqui papel, ficou por trás de mim. Papel, tem uma vírgula, caneta, lápis e cola. Vejam que aqui eu não precisei da vírgula. Quando eu tenho essas enumerações, obrigatoriamente eu tenho que usar a vírgula. E aqui nós temos o último caso, que foi o que vocês estudaram aí nas aulas do EducaPE, para indicar a elipse de um termo, que a elipse é um termo que ele é tipo escondido, suprimido, engolido de uma frase. A aeronave foi isolada e os passageiros impedidos de desembarcar. Vejam que essa vírgula aqui está no lugar desse verbo que deveria se repetir aqui, ó. A aeronave foi isolada e os passageiros foram impedidos de desembarcar. Então, a gente usa isso muito para deixar o texto mais enxuto, mais conciso, mais bonito. Carro popular fica mais caro e de luxo, ó, tá faltando aqui, ó, fica mais barato. Os garotos jogavam baralho, as garotas, ó, essa vírgulazinha aqui indica que teria essa palavra aqui. As garotas jogavam dominó. Mas se a gente ler, a gente entende. Os garotos jogavam baralho, as garotas dominó. Veja que obrigatoriamente a gente para, por causa da pausa. Ele gosta de geografia. Faltou grifar aqui de vermelho, eu gosto de português. Ele gosta de geografia, eu de português. A gente sabe que tem um termo aqui que deveria estar, mas para ficar mais bonito, mais enxuto, para não ficar cheio de repetições, a gente usou o que se chama de elipse. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Isso é um trecho de um poema de Carlos Drummond. Aqui deveria ser: a tarde talvez fosse azul se, então aqui está faltando um se, não houvesse tantos desejos. A gente costuma dizer que quando a elipse é para não repetir um termo que já foi escrito, essa elipse é chamada de zeugma. Então, nós teríamos zeugma aqui, às vezes a gente tem: a aeronave foi isolada, os passageiros impedidos de desembarcar, um outro elemento aqui, tipo, os comandantes deixados em algum local. Então, se eu não quisesse repetir, se foi, foram, fica, a gente usa a elipse, que neste caso é chamada de zeugma. Aqui ela não é chamada de zeugma. A tarde talvez fosse azul se, que está escondido, não houvesse tantos desejos. Por quê? Porque o termo não está repetido. Mas isso faz pouca diferença para vocês. Vocês conhecendo elipse, sabendo que zeugma é uma variação da elipse, já é suficiente. Então, por hoje é só.
Obrigada para vocês e logo, logo nós estaremos juntinhos.